esse 17º domingo do tempo comum, onde Jesus nos ensina a oração, a rezar. E esse evangelho é muito pertinente de Lucas, porque Lucas, ele cita 9 vezes nos seus evangelhos que Jesus estava rezando. Logo no início diz, Jesus estava rezando num certo lugar. Aqui vai a primeira pergunta. Se Jesus era Deus, por que ele rezava? Porque Jesus era 100% Deus e 100% homem. E ele via a necessidade de rezar diante das fraquezas humanas, as mesmas fraquezas que nós passamos. Então, a necessidade que nós temos todos os dias da oração, senão nós caímos em tentação. E Jesus, quando os discípulos pedem, ensina-nos a rezar, Jesus, ele dá a oração do Pai Nosso, que tem pequena adaptação da nossa Igreja Católica, mas é o Pai Nosso. Foi Deus que nos deixou. Não é uma oração qualquer, não é uma fórmula, é uma forma, é um caminho que Jesus deixou na hora da nossa dificuldade, da nossa dor. Eu digo não é fórmula, porque fórmula é quando a gente vai fazer um medicamento, você leva numa farmácia, ali tem a fórmula, o que vai e o que não vai. Quando a gente vai fazer um bolo, ali tem uma receita, tem uma fórmula também, os ingredientes, o que você deve fazer. Jesus não. Jesus dá o caminho. Logo no início do Pai Nosso, nós rezamos, Pai Nosso que estais nos céus. E Pai é Abá, Paizinho, é o Deus nosso Pai que está no céu. Nós temos o Deus nosso Pai e temos o nosso Pai aqui na terra. Cada um de nós tem um pai e uma mãe. E Deus Pai é um bondoso, por isso que Jesus pede, devemos dirigir as nossas orações a Deus Pai, pedindo o pão nosso de cada dia, que é o sustento que nós devemos ter todos os dias na nossa vida, para se alimentar, para fazer as nossas tarefas, os trabalhos, os estudos, mas tem o pão consagrado, que quando o Padre consagra aqui, nós estamos recebendo o próprio Jesus, para alimentar a nossa fé. Só que infelizmente, quando nós rezamos a oração do Pai Nosso, nós dizemos, Pai Nosso que estás no céu santificado, nós não vemos as palavras, nós não meditamos essa linda oração, que foi o próprio Cristo que nos deixou. Quando a gente diz, não nos deixeis cair em tentação, é para a gente não cair na tentação do mundo. Quantas tentações nós caímos todos os dias, nas ciladas do inimigo, quando estamos andando no pecado, nas trevas, na escuridão do mundo, quando achamos que nada tem mais jeito. Hoje mesmo estamos celebrando 3 famílias que perderam seus entes queridos. É um momento de dor, de tristeza, mas é o momento dessas famílias rezarem. Pai, não deixa a gente cair em tentação, cair na tristeza, na falta de fé, porque a morte, ela destrói a gente, porque nós não temos a mensura que é a passagem dessa vida. Nós não vamos ficar eterno aqui. É difícil quem vive 100 anos, 90 anos. Nós estamos aqui num ciclo de passagem. Então, o que eu digo para essas famílias hoje? Peça força para Deus, no momento da morte, da tristeza, da saudade. Tristeza, nós vamos ter, que é o luto que nós estamos vivendo. Mas temos que ter a fé, acreditar em Cristo Jesus, na ressurreição. Cada um está vivendo um momento hoje. Temos casal fazendo aniversário de casamento, que é um momento de alegria. As crianças que serão batizadas. Hoje, dia de lembrarmos dos nossos avós. Então, cada momento da nossa vida é único, é diferente. Cada um está com o coração partido. Mas é na oração do Pai Nosso que nós devemos pedir forças a Deus, para a gente não cair
nessas tentações. E quantas tentações nós caímos todos os dias. Às vezes, durante a semana, nós pecamos. Tivemos pecados graves, ofendemos, maltratamos, traímos alguém, desejamos a morte àquela pessoa, a morte de si próprio mesmo. Às vezes a pessoa está desanimada com a vida, pensa as besteiras até de tirar a vida. Pede força para Deus para você não cair nessa tentação, de você pensar em separação no seu casamento, às vezes brigas na família, casal se ofendendo, filho se ofendendo, não tendo perdão. Pede para Deus, Pai, me ajuda a sair dessa tentação, desse mal que eu estou vivendo. É na oração do Pai Nosso. É o caminho que Jesus nos dá, de viver essa oração, meditar a oração do Pai Nosso, e não recitá-la de qualquer jeito, como eu disse, de qualquer fórmula. Não é uma fórmula, é uma oração, é um sagrado que veio de Deus, para a gente não cair em tentação, a gente perdoar aquele que nos ofendeu, que fez o mal. E às vezes a gente não perdoa aquele que nos fez o mal. Quantos anos às vezes a pessoa carrega uma briga, uma inimizade, sendo que o Pai Nosso pede para a gente perdoar. Porque quantas vezes nós pedimos perdão a Deus numa confissão, Deus Pai estará perdoando nós. O padre, quando ele faz a absolvição ali, ele é o próprio Cristo. Ele absolve os nossos pecados. Pode ser o pior pecado da vida, você ter matado alguém, cometido adultério, desejando mal para outra pessoa. Pode ser aqueles pecados que te levem à morte, tirando do céu. O Padre vai te absolver. E às vezes nós não sabemos perdoar quem nos fez o mal. Então essa oração do Pai Nosso faz a gente meditar como que nós estamos vivendo. O Evangelho diz também, você que é um pai mau, um pai do mundo, que se teu filho te pedir uma cobra, você não vai dar uma cobra para o seu filho. Você sabe que a cobra pode tirar a vida do seu filho. Imagine Deus Pai, que é um Pai bondoso. Quando a gente pede, Deus Pai nos vai atender. Só que nós temos que tomar cuidado, o que nós vamos pedir para Deus Pai? Nas nossas orações, no silêncio do nosso coração, temos que ouvir o que Deus quer de nós. E muitas vezes, nós pedimos cada coisa que Deus não vai atender. Nós temos que pedir o que está no Pai Nosso. Que Deus Pai olhe por nós, pela nossa vida, pela nossa família, que dê sabedoria para a gente viver nesse mundo, diante das dificuldades, da morte, da tristeza, da doença. Pedir o pão nosso, não só o pão que vai nos alimentar, mas o pão da Eucaristia, que é o próprio Cristo Jesus na nossa vida. E o momento de oração que nós temos com Deus é rezar o Pai Nosso e no silêncio também ouvir o que Deus quer de nós. Porque a gente só pede. É lógico que a palavra diz hoje, pedi e recebereis, bater e a porta será aberta. Deus vai nos atender, mas a gente tem que ouvir a voz de Deus. Porque às vezes o que nós estamos pedindo não é bom para nós. Às vezes muitas coisas que nós pedimos e não vêm, é um livramento que Deus faz na nossa vida. Às vezes sonhamos com estudos, faculdades, trabalho, sonhos, projetos, namoro, casamento, e às vezes não vem aquilo. Mas tudo tem um motivo na nossa vida, tem um porquê. Às vezes Deus está te livrando de outras coisas na vida. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus, silenciar o nosso coração. E além da oração de hoje, que Jesus nos ensina a rezar, nós temos também a figura de intercessores. Nós vemos na primeira leitura Abraão.
Abraão que conversava com Deus, ele dialogava com Deus, ele era um intercessor, porque naquele lugar, Sodoma e Gomorra, vivia um mundo igual ao de hoje. Acho que hoje o mundo está pior. Era tanta guerra, tanta violência, tanta maldade, tanta coisa ruim, que Deus procurava justos. E Abraão foi conversando com Deus: se houver 50 justos, o Senhor não acaba com essa cidade, com esse povo? 40, 30, 10. E será que Deus encontrou um justo naquela cidade? Mas Abraão fez o seu papel, é o papel de intercessor, aquele que reza, como Santa Mônica também rezou, 32 anos pelo seu filho, Santo Agostinho, que era um homem do mundo, tinha feito todas as coisas imagináveis que a gente pode pensar de ruim, mas ela nunca perdeu a fé. 32 anos, ela ajoelhando, se colocando diante de Jesus, pedindo a intercessão de Jesus pelo seu filho, até que ele teve a conversão. Tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Por isso que nós devemos rezar pela nossa vida, pelo nosso casamento, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos. Os filhos rezarem pelos pais também, que às vezes o pai está vivendo um casamento cheio de dificuldade, você que é filho, às vezes está vivendo isso dentro da sua casa. Reze pelo seu pai, pela sua mãe, reze pela sua família, pela sua vida, interceda, que tudo pode ser mudado pela força da oração. Nós não imaginamos a força que tem a oração na nossa vida. Nós rezamos 1, 2 dias e paramos. Deus não vai me ouvir, não vai mudar isso, não vai mudar aquilo. Como eu disse, tudo é no tempo de Deus. E se Santa Mônica tivesse parado no primeiro ano, nós não teríamos esse grande santo na nossa igreja, Santo Agostinho, que deixou muitas coisas de ensinamentos para nós. Então nós devemos rezar sem cessar, orar sem cessar, pegar o ensinamento de Jesus hoje, pedir e recebereis, bater e a porta será aberta. Como Jesus disse, os pais que são pai nesse mundo dão coisas boas para os seus filhos. Imagine Deus Pai, mas tudo é no tempo dele. Devemos rezar sem cessar, pedir a força de Deus, pedir o pão nosso de cada dia, pedir para Deus nos livrar dos mal, do pecado, das tentações, dos vícios, dos erros, dos pensamentos que não são de Deus. Muitas vezes vivemos nas trevas, na escuridão do mundo, achamos que não tem mais jeito. Hoje foi nos dito, Abraão intercedeu pelo povo, ele rezou. Santa Mônica, que é um exemplo também, que ela chegou até a ser santa de tanto rezar. A maior intercessora é Nossa Senhora, padroeira da nossa paróquia, Maria de Nazaré. Peça para Nossa Senhora interceder pela sua vida, olhar pelas suas dificuldades, olhar pelo seu sonho que você tem na sua vida, seus projetos, mas que seja um sonho de Deus. Não seja um sonho humano que às vezes eu quero e aquilo vai me afastar de Deus. Pode trazer alegria do mundo, mas a gente tem que ter a alegria de Deus, viver a paz no mundo. Às vezes esses projetos que nós temos na vida não é o projeto de Deus para nós individual, para a nossa família. Às vezes o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus às vezes nos dá alegria. Esse mundo tudo vai passar. Só que nós temos que lutar todos os dias, se colocar em oração, não viver a oração só aos domingos, quando a gente vem na missa. Vou perguntar, não precisa responder.
Vocês rezam todos os dias na casa de vocês? Reza pela sua família, te intercede? Ou só lembra de Deus no momento de tristeza, de dor, de sofrimento? A oração tem que fazer parte da nossa vida. Jesus nos dá o caminho no dia de hoje. Reze o Pai Nosso, medite o Pai Nosso na sua casa. A maior oração foi o próprio Deus que nos deixou. Não foi o homem, foi Deus. Foi 100% Jesus Cristo, Deus Pai. Então que nós possamos ser pessoas que rezem, família que reze, diante das dores, da morte, do sofrimento, porque Deus vai dar força para a gente na nossa caminhada do dia a dia. Peça para Deus te tirar dessa tentação, desse pecado que você está vivendo, dessa tristeza, da falta de fé, porque tudo pode ser mudado pela força da oração. Só que tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Peça para Nossa Senhora interceder pela sua vida, pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelos seus avós, pelas suas dificuldades. Coloque toda a sua força em Cristo Jesus, porque só Ele que vai nos dar a salvação. A oração que Jesus nos deixa hoje é para a nossa salvação, para a gente buscar a Jerusalém Celeste, buscar o céu, porque nessa vida nós vamos passar, pode ser amanhã, daqui um mês, daqui um ano, mas a gente tem que viver a fé, viver o amor de Deus, para quem sabe um dia a gente estar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então que nessa celebração de hoje, nesse domingo, a gente viva uma oração verdadeira, uma oração autêntica, rezando o Pai Nosso no nosso íntimo do coração, meditando as palavras, sendo o verdadeiro coração do Pai Nosso, porque muitas vezes a gente reza e não vive. Sai da igreja, comete pecado. Vamos cair em tentação? Vamos, mas vamos dobrar os nossos joelhos e pedir a força a Deus Pai todos os dias. Amém?